Deus é uma mulher preta e por natureza eu sei que vou sobreviver. Deus é uma mulher preta. Bênção, minha mãe, para lutar e escrever. Ei, mulher preta, levante. Ei, menina negra, levante. Vem, vem que é hora de ser gigante. Mostrar pro mundo a sua alma de diamante. Ser uma mulher preta é o meu ponto de cura. Depois que eu descobri isso, ninguém mais me segura. Não tem palavra, não tem corrente e nem atitude. E só me entende quem sabe o que é negritude. A oralidade, a ancestralidade, a sagacidade. Creiam, foram mãos pretas que construíram essa cidade. E tudo aquilo que você vê assim, mesclado ou preto, passou por um corpo como esse aqui. Então, mais respeito. Nós somos mães, filhas, amigas, irmãs. Nós somos Iabás. Nós somos o futuro, nós somos o passado e o presente. A alegria de todos os mundos nasceram dos nossos ventres. Nós somos mães de todos, cuidadosas e astutas, mentes fortes, braços firmes, cheias de história de luta. Mas ei, menino negro, desce daí que você vai cair. Vê se me escuta, que eu sou sua mãe, não sou suas coleguinhas. Comigo é melhor você manter a conduta, porque nós somos os sonhos daquelas que pisaram aqui antes de nós. Pegue as suas referências brancas e coloque-as de volta na estante, porque a coragem de zumbi veio da nossa voz. E não é que seja fácil, mas fazemos tudo quanto for sorrindo, mesmo quando o choro fica entalado, vendo o cansaço nos exaurindo. A gente faz isso. E faz muito mais para seguir progredindo, porque o sorriso aberto é um caminho certo, desde que descobrimos que ser preta é lindo. Entenda, ser uma mulher preta não me adoece e nem me vitimiza. Porque, parafraseando Lélia Gonzalez, tornar-se preta é uma conquista. E Deus é uma mulher preta. Vocês já experimentaram aquela sensação de que o acontecimento, um evento, ou até mesmo uma conversa que você acabou de ter, alterou a química do seu cérebro para alguma coisa muito inesperada, ou até mesmo algo que você já vinha pensando, já vinha elaborando, mas ainda não tinha chego em uma conclusão ou na concretude de algo, daquele pensamento? Vocês já passaram por essa situação que foi uma vivência tão forte que você expandiu a sua mente para outras possibilidades? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo algumas semanas atrás, num evento que teve na empresa que eu trabalho. E eu queria trazer um pouco essa reflexão aqui para a gente elaborar esse tipo de, não só esses eventos, mas também alguns outros temas que vieram junto com essa explosão da mente que eu tive quando eu participei desse momento. Então, deixa eu contextualizar para vocês um pouco sobre o que eu quero trazer aqui. No dia 24 de julho de 2025, eu participei do evento em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que teve na empresa que eu trabalho. E, além, do evento em si, homenageando, teve uma premiação, com indicações de mulheres negras, e aí qualquer pessoa da empresa poderia indicar dentro das categorias. E junto a essa premiação também teve um painel, que foi o painel que eu participei, que era o painel sobre a estética da mulher negra. Foi um convite super inesperado para mim e, quando eu recebi eu já fiquei bem tensa, porque eu não tenho o costume de falar em público.
Eu trabalho, né, eu faço aqui meus vídeos, eu crio conteúdos para as redes sociais, mas no geral sou eu falando para a câmera antes de imaginar que tem pessoas me assistindo. Então essa prática de falar com o público, de me expor e subir num palco mesmo, é muito incomum na minha vida, assim. Eu acho que nunca aconteceu. Então foi uma situação bem atípica para mim e que me deixou muito nervosa por muitos dias, assim. Desde que eu recebi o convite, eu fiquei muito tensa em o que eu vou falar, né, como era um painel, então as perguntas seriam ao vivo, então não tinha um ensaio, não era uma apresentação, não era algo que eu preparei, então eu fiquei bastante nervosa, e isso me levou também a pensar um pouco sobre os desconfortos que a gente sente em fazer alguma coisa pela primeira vez. Porque é muito óbvio pra gente que esse desconforto, né, de fazer algo pela primeira vez, ele existe, e aí, né, dependendo do nível que a gente tá de estresse, isso pode virar um impeditivo, né, pode travar a gente de fazer aquilo, e aí foi até uma coisa que eu fiquei, será que eu cancelo? Será que eu falo que eu não vou estar bem, que eu não estou preparada? Mas ao mesmo tempo é um desconforto que é normal, né? A gente se colocou ali numa situação que não é do nosso costume, mas dependendo do nível, e nesse caso para mim eu falei, não é o fim do mundo, não tem grandes catástrofes que podem acontecer com a minha participação. Então eu tentei me acalmar dessa forma e entender que é normal se sentir estranha por fazer algo dessa magnitude. E foi muito engraçado porque na mesma semana calhou de eu assistir um vídeo e nem era sobre isso, mas em um dos tópicos, né, a pessoa que estava falando comentou uma frase que se o primeiro passo que a gente está dando para algo parece ser uma coisa muito difícil, parece ser muito assustador, muito intenso, então pode significar que esse primeiro passo ele não é tão pequeno assim e que talvez a gente deva voltar e diminuir as etapas até, né, conseguir fazer algo que comece pequeno e vai escalonando. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça e até, né, para refletir sobre esse convite. Falei, é um passo que para mim parece tá parecendo, né, uma coisa difícil, fora da minha rotina, fora do que eu faço, mas que talvez não seja tão escabroso assim, né? Não é, nossa, meu Deus do céu, eu vou morrer ali em cima do palco. Então eu fui lá e fiz. Até porque eu acho que ele tá muito em linha com coisas que eu quero para minha carreira. Coisas que eu penso em aprimorar, né? Essa questão de falar em público, eu acho que é muito importante. Eu trabalho com comunicação, então, mesmo que seja esporádico, eu me dei essa chance de ser uma iniciante, de estar ali aprendendo, de sentir como de saber como que é a dinâmica e até tentar ter um pouco menos de medo de subir num palco e de falar para muitas pessoas. Então, eu entendi que aquele desconforto que eu estava sentindo era um desconforto que realmente me faria sair da minha bolha e abrir espaço para uma nova habilidade, talvez. Era uma participação só, mas que eu acho que já abriria caminho para que eu me desenvolvesse e sentisse mais interesse mesmo por falar em público e desenvolver essa habilidade. Então, existem os desconfortos que eu acho que não vale a pena a gente comprar, não vale a pena a gente entrar neles e enfrentar, mas também existem os desconfortos que é para o nosso amadurecimento, né? Para a gente aprender. E é isso, né? Eu acho que quando a gente está num processo de aprendizagem, existem etapas que a gente fica, meu Deus, será que eu dou conta? E aí a gente vai lá, faz e vê que dá conta. Mesmo que talvez não saia exatamente como a gente imagina, porque realidades e expectativas são difíceis de balancear, mas que são importantes para a gente entender que somos capazes, sabe?
E aí uma outra coisa que eu comecei a elaborar na minha cabeça que poderia também ter relação com esse desconforto é porque eu já tinha a sensação de que seria um evento, uma situação, um acontecimento transformador para mim. Faz muito tempo que eu sinto essa vontade, eu já comentei aqui, né, no vídeo anterior, de me conectar mais com as pessoas, de ter mais trocas no mundo offline, né? E quando eu falo sobre ter mais trocas no mundo offline, eu não tô falando de conversar com as pessoas, né, que vivem comigo, porque isso eu faço, mas realmente de trocas mais profundas e falar sobre, sei lá, incômodos, coisas que doem, coisas que impactam minha vida como uma mulher negra, tanto no ambiente de trabalho, né, um ambiente que normalmente é majoritariamente branco, sobre essa questão estética, né, os processos que eu passei, as coisas que eu ainda sinto. Então, quando eu soube que teria esse evento e esse era o tema, eu já fiquei meio mexida, assim, porque é um tema que eu gosto bastante e que eu acho que eu até exploro pouco nas minhas redes sociais, né, eu acabei focando muito na moda, mas existem outras camadas que envolvem, né, beleza, estética, como a gente se sente, que vai além da aparência, né? Então, quando eu recebi o convite, eu já senti que viria algo aí. Até porque eu participei das outras edições, né, como ouvinte, eu era parte da plateia, então eu sabia que as conversas eram mais aprofundadas, tem um tom, né, de pessoalidade, muito da vivência das pessoas que estão ali, então eu acho que isso também foi um dos motivos de eu ficar, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu consigo falar para tanta gente sobre as coisas que eu sinto e que eu vivenciei, né, como uma mulher negra? E isso é muito sobre a gente se abrir e sobre falar sobre as nossas vulnerabilidades, que era até, né, dicas quando eu fiz alguns cursos, sobre a gente falar sobre a gente, mas não de forma tão rasa, e realmente entrar em camadas que gerem identificação, que as pessoas consigam ver que somos seres humanos do lado de cá também, né? Acho que nem só gerar identificação, mas para que a gente consiga tangibilizar as histórias e as pessoas e entender um pouco mais como cada um vive e pensa, né? Óbvio que não dá para entender em totalidade, mas essa questão de você trazer mesmo a sua vulnerabilidade, seus lados, assim, um pouquinho mais escondidos, faz diferença numa conversa. Então eu sabia que seria um painel que tocaria em assuntos um pouco mais delicados, e eu acho que isso faz parte também da gente se sentir um pouco desconfortável de abrir para tanta gente no ao vivo, porque eu já escrevi muito sobre isso, né, quando eu era mais ativa na minha newsletter, eu gostava de trazer um pouco mais esse lado, mas é muito diferente, né, a gente escrever como se fosse um diário, e aí você vê lá, né, não sei quem acessou, curtiu, mas ainda é mais distante. Então, eu acho que parte vinha dessa questão de se abrir e se expor. E essa conversa foi junto com a Beatriz, que ela é uma consultora, né, de beleza, ela também é treinadora e ela é influenciadora nessa parte de maquiagem, né? Ela fala muito sobre maquiagem e tá sempre ali reforçando essas questões da beleza da mulher negra. A outra participante foi a Delane, que ela é gerente de marca dentro da Natura. E quem conduziu esse painel foi a Poliana, que ela é líder, né, do grupo de afinidade, o Raízes, e ela também é business partner de RH, então ela está muito envolvida com esses temas de diversidade e equidade racial dentro da empresa. E essa conversa ela foi tão legal porque eu sinto que a gente se conectou muito fácil e muito rápido, né? Temos vivências muito parecidas, eu acho que como mulheres negras, né? Um dos pontos que pegava bastante ali sempre foi a questão do cabelo, então as microagressões que a gente passou, seja por sempre ter vivido procedimentos químicos, né? Por conta, né, de questões familiares ou realmente por um racismo e
por tentar se encaixar dentro dessa sociedade que é muito branca e sempre enxergou os traços brancos como superiores. Então a gente entrou nesses assuntos, o que foi muito legal, né? Principalmente por estar dentro de uma empresa de beleza e que a gente fala muito e desenvolve produtos e cria campanhas, como que a gente consegue ser mais cuidadoso nessas questões. E eu acho que parte dessa conexão foi o que deixou a conversa bem fluida e até divertida em alguns momentos, né? Porque nem tudo é tristeza, a gente também dá risada, a gente se diverte e tem histórias boas para contar. E aí, né, enquanto a gente tava ali conversando, as meninas respondendo algumas perguntas da Polly, e eu ouvia aquilo, muitas caixinhas foram se abrindo na minha cabeça, alguns assuntos foram se desenvolvendo e realmente, gente, parece... não sei se é da época de vocês, mas no desenho do Jimmy Neutron, quando ele tinha uma ideia, eu acho que meio que a câmera entrava pelo ouvido dele e mostrava o cérebro, né, fazendo as sinapses e as coisas se entrelaçando até sair ele falar, ideias a mil. Então foi meio isso que aconteceu comigo. Ao mesmo tempo que eu tentava prestar atenção na conversa, também vinham vindo reflexões e coisas para pensar e caixinhas se abrindo e temas se desenvolvendo na minha cabeça, que foi muito louco. Então eu falo que foi assim uma experiência que de fato alterou a química do meu cérebro, porque muitas questões também que estavam meio mornas, meio escondidas. Eu percebi que tem questões ainda que eu preciso resolver, que eu achava que estava super certo, sedimentado, eu tô muito bem, muito confiante sobre quem eu sou, e que foram meio que abrindo outras ramificações de possibilidades. Eu acho que essa conversa, ela evidenciou, né, essa questão da falta que eu sinto mesmo de ter gente para trocar sobre essas vivências como uma mulher negra, sobre esses temas de aceitação pessoal que ainda não estão tão resolvidos assim. Também veio várias coisas sobre carreira e as oportunidades que eu gostaria de abraçar e possibilidades mesmo de atuação, tanto pro lado CLT da coisa, mas também da forma que eu crio conteúdo, que eu acho que tá tudo muito entrelaçado. Então, surgiram vários pontos que ou tinham muito a ver ali com a conversa, né, sobre o tema, sobre estética, e outras coisas que nem tanto, mas que de alguma forma se relacionam. Então, foi um momento, assim, bastante... acho que foi bastante importante. Eu vou carregar essa sensação e eu quero que tudo que eu vivenciei de fato seja parte, né, seja catalisador de uma mudança, de uma transformação que eu gostaria de fazer na minha vida. Então eu consegui ir percebendo vários pontos que tem para ajustar, várias coisas que eu deixei de lado, várias coisas que talvez de alguma forma eu parei de fazer, mas que seria importante eu retomar. Então, assim, foi life change. Foi, assim, mudança de vida real. E aí também me mostrou que eu sou muito capaz de fazer coisas que eu acho que são grandes, de dar mais um passo, de falar em público. Eu acho que eu fiquei muito orgulhosa de mim nesse sentido de não desistir, de me colocar nessa situação e tentar tirar aprendizados desse momento. Então, né, eu acho que além de todas essas reflexões e todas essas outras possibilidades que foram se abrindo enquanto a gente estava ali conversando, eu consegui me sentir muito capaz, porque assim, né, abrindo muito aqui o coração e realmente sendo muito vulnerável nesses vídeos, fazia muito tempo, acho que, óbvio que não muda de um dia para o outro, ainda tenho essa sensação dentro de mim, de que eu não sou suficiente, de que eu ainda não estou preparada e que eu não sei tudo e que por isso eu não consigo ou não posso dar passos maiores, né? Eu acho que com a criação de conteúdo eu tenho isso também, de achar que, poxa, por que eu vou falar desse tema se eu não estudei ele a fundo, se eu não sou PhD nesse assunto que eu quero trazer? E aí isso me impedia e me
paralisava mesmo de fazer as coisas. E aí essa oportunidade realmente veio para mostrar, não, você consegue. Você consegue e você tem que se colocar num lugar de iniciante mesmo, porque você não vai ter todas as respostas, e eu acho que as pessoas não estão esperando isso, né? Ninguém espera que todo mundo tenha todas as respostas. A gente tá ali para trocar, a gente tá ali para conversar, cada um vai contribuir com o que tem de bagagem, e isso é válido, isso é uma conversa e é assim que se constrói um diálogo, uma interação. E então eu fui me acalmando muito nesse sentido de que eu não preciso ser a pessoa que vai saber de tudo e a detentora de todo o conhecimento. E mesmo que eu fosse, seria super chato, né? Só eu falar, isso não existe. Só eu colocar ali como se a minha verdade fosse a única existente, isso é terrível. Então, eu acho que essa parte foi fundamental para mim. E eu acho que era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo, né? Da gente tentar abraçar os desconfortos que vão fazer a gente crescer, né? São desconfortos que vão impulsionar a gente de alguma forma para um outro lugar, para um lugar que a gente quer ir e mostrar que somos capazes, sim, de fazer coisas grandes, né? Mesmo que para outras pessoas pareça pequeno, pareça insignificante, para a gente é grande e a gente valoriza da forma que enxergamos. E aí pode acontecer, como aconteceu comigo, de ser eventos, conversas, um momento catalisador na sua vida. É aquele momento que realmente muda a perspectiva que a gente tem sobre algo e faz a gente querer entender mais e mais a fundo e nos desenvolvermos de alguma forma para que essa sensação gostosa continue ecoando, né, e acompanhando a gente ao longo da vida, que é uma coisa que eu comecei a escrever um texto sobre esse momento, e eu até conversei com as meninas, né, no paralelo, sobre o quanto que foi acolhedor e uma sensação muito gostosa ali de estar presente, de estar com as pessoas e essa, de fato, uma sensação de mudança, sabe? Que fazia muito tempo que eu não sentia e que foi muito importante eu ter vivenciado aquilo para, sei lá, ligar e virar uma chavinha dentro de mim. Eu sinto que nesse dia eu mostrei para mim mesma que eu sou capaz de fazer coisas interessantes, grandes e assustadoras e sair viva delas. Então, gostaria aqui que esse vídeo fosse de alguma forma um incentivo para você fazer algo que você pode até estar um pouco assustado em fazer, mas que pode ser pode ser uma mudança boa, pode vir com todo um tempero novo que você estava precisando. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido de alguma forma para você. No geral, o que eu queria trazer aqui é te dizer para dar uma chance para alguma oportunidade, algum movimento que você queira fazer, e mesmo que você tenha medo, que você se sinta um pouco inseguro em relação a isso, que você vá lá e tente, porque pode ser que seja um momento muito transformador, muito catalisador de mudanças para a sua vida. Pode ser que não aconteça nada de grandioso, mas pelo menos você foi lá, tentou, você se arriscou, você saiu da sua zona de conforto, nem que seja um pouquinho só, e deu esse primeiro passo para dimensionar mesmo essa situação dentro da sua vida. Às vezes você achou que seria super assustador e no fim nem foi tanto. Espero também não ter passado uma vibe muito coach nesse vídeo, mas eu acho que não tem como não ser um papo meio motivador, né? Eu só queria aqui compartilhar essa experiência, até para eu lembrar também quando eu senti que quero desistir de algo que pode ser legal para mim e que outras pessoas até reconhecem a gente, né? Como, não, você consegue, incentivam e apoiam a nossa participação nas coisas e a gente ainda fica com o pé atrás. Então, é um vídeo
para eu assistir mais vezes também e me lembrar deste momento, relembrar dessa sensação que eu ainda estou sentindo e eu espero conseguir levar ela para minha vida por mais tempo. Enfim, era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo.